Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também através da TV Câmara, redes sociais. Vereador Renato Oliveira, nós como bons pagadores, eu ofereci hoje o espaço ao vereador Kiko, mas ele gentilmente abriu mão, né? Então, continuamos à disposição, vereador Kiko. Bem, só para retificar, antes nós falamos do Hemox, eu não consegui lembrar o nome do outro banco de coleta de sangue, que é o Hemovita, na Bento Gonçalves, quase com a Moreira César, que juntamente com o Hemox e o banco de sangue cumprem este belo papel da coleta dos doadores de sangue, o Hemovita, especialmente na questão das plaquetas, e que também presta um bom atendimento. Mas destacamos o Hemox porque o setor público normalmente é alvo de crítica e o Hemox é uma grata referência pelo atendimento, pela funcionalidade. Nós vamos aqui hoje requentar um assunto do trem, porque fomos provocados através da imprensa, parece que a casa não debate, nós... Quando um vereador apresenta um projeto, é a casa que está apresentando, porque ele é para nós debatermos, para todos os vereadores interagir, e cada vereador sempre traz um assunto diferente, e a casa está seguramente muito atenta. Mas antes de entrar na questão do trem, eu quero citar um problema que angustia Caxias. Eu estive sexta-feira em Bento Gonçalves e com a abertura da Expo Bento, aquilo na frente dos hotéis lá parecia uma festa de igreja. Impressionante a quantidade de pessoas, os hotéis lotados, o movimento que traz para Bento Gonçalves, os restaurantes, e aqui nós estamos com o turismo praticamente... Não dá mais nem para falar em turismo, porque não tem. Quando tu vê um ônibus, eventualmente, aqui na cidade diferente, tu estranha, que uma vez era o normal. E aí a gente foi buscar uma das principais causas, junto inclusive com a Câmara da Indústria e Comércio, que nos passou essa informação, que há anos Caxias luta para resolver o problema de 5 curvas de São Marcos a Caxias, orçamento da época previsto em torno de 300 mil reais, e que impede os ônibus de 2 andares da CVC fazerem o trajeto São Marcos-Caxias. Aí eles acabam descendo por Vacaria, Antônio Prado e vão direto para o Vale dos Vinhedos. E aí eu pergunto, cadê as nossas lideranças políticas da região, de Caxias especialmente, a gente perder uma CVC que tira Caxias da rota por causa de 5 curvas no orçamento estimado em torno de 300 mil reais. Então, quando a gente vê a luta de tantos anos para resolver 900 metros de BR-116 e agora a gente vê ao ponto de perder a frequência dos ônibus da CVC por causa de 5 curvas que precisa ser retirado o paredão de pedra, e aí a gente acaba perdendo uma CVC que se nega a fazer o roteiro São Marcos-Caxias, porque os ônibus maiores de 2 andares eles têm que invadir a pista contrária na contramão para vencer a curva. Então, eu acho que está na hora da gente se movimentar, a Secretaria de Turismo, os deputados que representam a região, mas especialmente as nossas lideranças políticas de Caxias do Sul, nós temos que começar a bater nesse quesito, porque não é possível que a gente perca a presença de uma empresa tão importante na questão do turismo como é a CVC, que se nega a fazer esse roteiro. Nós vamos então tratar da questão do trem, aonde nós, no dia 21/5, não, no dia 15/5, hoje é 14/6, veja bem, é um mês, 30 dias exatamente, é onde essa casa apresentou e debateu a questão de o Rio Grande do Sul ser o único estado que ficou fora do projeto nacional da malha ferroviária. Então isso não dá para admitir como gaúcho o descaso do governo federal e a falta de união dos nossos parlamentares, e aqui eu me refiro mais aos deputados federais e senadores, né?
não ser capaz de cobrar lá no Congresso que o Rio Grande do Sul seja incluído no projeto nacional da malha ferroviária. Por que só o Rio Grande do Sul? É uma discriminação e, ao mesmo tempo, mostra que não tem união entre a bancada federal gaúcha. E aqui não vai desculpa para nenhum partido, e começo pelo meu, pelo PTB. Tá? Não é possível que se permita que o Rio Grande do Sul fique fora de um projeto tão importante que é a malha ferroviária nacional, onde chineses e outros investidores estão de olho para começar e já estão fazendo alguns investimentos, e nós sequer fazemos parte do projeto nacional. E a gente apresentou aqui, coincidentemente, 30 dias atrás, dia 15/5, eu duvido que algum vereador aqui imaginasse que ia acontecer a greve dos caminhoneiros, que começou dia 21, 22, conforme as localidades. Então a gente traz de volta esse assunto para reflexão. É um projeto feito pelo Nilo Lachuk, que é um estudioso, foi quem projetou Miura aqui no estado, foi projetista da Marco Polo por mais de 30 anos, se aposentou, hoje continua em plena atividade, fazendo inclusive projetos para Marco Polo e para outros projetos, e faz 2 anos que estuda o assunto das redes ferroviárias, tendo ido visitar em outros países, especialmente nos Estados Unidos, e fez um pré-projeto aonde o Rio Grande do Sul possa fazer parte da malha ferroviária nacional. Eu vou pedir então que passe as fotos para a gente ter uma noção. Então a ferrovia, ela traz a geração de riqueza, equilíbrio econômico, né? Ela é principalmente a ferrovia no sentido de transporte de cargas. Passageiro não é algo tão interessante para investimento dos grupos internacionais, mas que pode fazer parte junto. Trilho que acolhe transporte de carga pode muito bem receber o transporte de passageiro. Nós temos hoje, então, uma malha ferroviária que desce da região oeste do país, chega até Santa Catarina, entra pela Argentina e vai até o Uruguai. A outra que vem do centro do país, volta essa lâmina, Júlia, volta a lâmina, ela vem até Chapecó e hoje ela desce ali por Joaçaba, Campos Novos e vai até Itajaí. Esse verde é o traçado, o azul mais claro é o pré-projeto. O Rio Grande do Sul está fora, quer dizer, chegou perto do Rio Uruguai, é proibido passar para o lado de cá porque o Rio Grande do Sul não interessou para o governo federal. O Rio Grande do Sul foi relegado a estado de 27ª categoria dentro dos 26 estados. É o último e esquecido. E isso nós temos que nos rebelar contra. E aí esse pré-projeto ele faz com que o trecho alternativo venha aqui por Erechim, Vacaria, desça até a 101, e aí pode interligar sim com a ferrovia de Santa Catarina, mas depois um ramal vem costeando a 101 até Porto Alegre, passa na região calçadista. Aqui tem um braço para o aeroporto de Vila Oliva e ele se interliga com aquele traçado vermelho que é a possibilidade de ligações com Caxias do Sul e região, mas o futuro aeroporto já está incluído. Um outro braço que vem então daquela ferrovia que vai descer por dentro de Santa Catarina e que vai até Caçapava encontrar onde já existe uma ferrovia em atividade, também traz um braço aqui cruzando por Erechim, onde é a região mais produtora de grãos aí do estado, todo o Planalto aí, essa região aí. Pode passar outra lâmina. Aqui então dá para ter uma noção, que depois vem até aqui na região de Caçapava, mais ou menos, ali já existe e tem todas as ligações com o Porto de Rio Grande, mas vem também costeando a 101, passa pela região calçadista, capital, costeando a Lagoa dos Patos e vai para o Porto do Rio Grande. Pode passar outra lâmina. Eu vou pedir, presidente, uma declaração de líder na sequência, né? Então, isso aqui é muito importante, isso aqui nos permite fazer também a ligação com o projeto que Caxias desenvolveu ainda na administração do Sartori, que é o projeto do trem regional. Isso está contemplado, tem os ramais previstos.
Declaração de líder da bancada do PTB. Segue com a palavra a vereadora Adilode Domênico. Eu agradeço, presidente. Evidente que o pré-projeto não está ali no traçado do Nilo, o trem regional, porque esse já tem projeto. Tu não vai piratear o projeto dos outros, mas tem ali em outra cor o traçado onde ele pode perfeitamente fazer a sua interligação. Imagine amanhã ou depois com o aeroporto de Vila Oliva, o pessoal de Bento Gonçalves, Farroupilha, Barbosa, Garibaldi, vir de trem de passageiro até o aeroporto. Não tem conforto melhor, não tem coisa mais tranquila. E que poderá trazer carga também, porque o aeroporto de Vila Oliva é um aeroporto de carga. Então ele tem toda essa conotação. Aonde anda passageiro, na rodovia que serve para o ônibus, serve para o caminhão de carga. Permite uma parte, vereador. Coisa. Já na sequência, já lhe concedo, vereador Felipe. Então, isso que é importante. Aquele projeto iniciado lá no governo Sartori, ele não está esquecido e não está abandonado. Ele está dentro dessa previsão. Agora, quando tu vê um governo federal pouco se lixando para o Rio Grande do Sul e os nossos políticos não ter a capacidade de se unir e brigar pelo Estado, ficam brigando, mas brigando no sentido entre eles, mais pejorativo do termo. Então, está na hora do Rio Grande do Sul mudar essa cultura, aprender um pouco com os nossos irmãos nordestinos, que nisso aí eles nos dão aula de como se faz para conquistar as coisas. Então, aqui está mais um trecho. Tudo que é azul claro é o pré-projeto feito pelo Nilo. Os outros já são traçados que existem, né, e algumas interligações com a malha rodoviária, porque esse projeto ele interliga com o pluvial, com o rodoviário e ferroviário. Os 3 modais de transporte. Pode passar outra lâmina. Olha aqui, ó, perfeitamente, a gente já falou na outra vez, a região de Cachoeira, que também é um importante polo produtor, aliás, é de grãos, e também industrial, Cachoeira do Sul. Região de Cachoeira, Santa Maria, toda aquela região. A hidrovia, que também, quando tu tiver estrutura, ela pode ser incrementada. Hoje ela não é incrementada porque não tem, tu chega até ali e não vai a lugar nenhum, que é o que aconteceu com a rede ferroviária em Caxias. Eu fui um dos comerciantes que trouxe carga pela rede ferroviária até os anos 78, 80, por aí. Só que depois não tinha a mínima estrutura para fazer a entrega, não tinha logística, tu tinha que ir lá te buscar ou pagar um careto para pegar da rede ferroviária até o teu depósito, acabou morrendo, se tornando desinteressante. Mas era um custo infinitamente menor do que o transporte rodoviário. Então, deve ter mais uma lâmina, né? Aqui, ó, um outro traçado. Ferrovia Norte e Sul, então a outra que desce ali pela região de Panambi, vem aqui em Cruz Alta, região também produtora. Então, isso aí apenas para a gente trazer uma síntese e retomar esse assunto. O futuro aeroporto de Nova Santa Rita também está previsto, está aí, quer dizer, não foi deixado nada de lado. E há interesse, o que precisa é nós, em primeiro lugar, conseguir colocar na malha ferroviária nacional, fazer parte do projeto nacional e depois, na sequência, o governo do Estado liderar junto ao governo federal para fazer o devido licenciamento ambiental, que normalmente é o que prejudica as obras nesse país. Vide as barragens lá do norte do país, a novela que foi para se conseguir superar. Então, de qualquer maneira, nós trazemos a pauta de novo nessa casa para que se deixe bem claro que a Câmara de Vereadores está fazendo aquilo que a Câmara dos Deputados e o Senado não têm feito. Nós estamos debatendo e chamando a atenção das nossas autoridades para a necessidade de incluir o Rio Grande do Sul no Plano Nacional de Malha Ferroviária. Seu à parte, vereador Felipe. Vereador Adiló, esse tema é extremamente interessante e eu tentei estudar bastante ele no período que o governo Sartori desenvolveu esse projeto todo. E num país que teve o último grande investimento em ferrovias em 1910, né, a gente não pode imaginar outras coisas senão essa defasagem toda que a gente vê no país inteiro, né? Então isso é triste, porque a gente segue caminhando para trás, né, quando tem essa possibilidade de evolução. E o mais grave ainda, e eu acho que esse seu assunto é importante nesse ano de eleição,
né, para as pessoas entenderem as funções dos deputados federais e dos senadores, que são lutas como essa. Lutas como essa. E o senhor fala, eu falei várias vezes da tribuna já, do quanto as bancadas do Nordeste se unem, independentemente de partido e questão eleitoral, se unem. E quem chega em Salvador ou chega em Fortaleza, em Natal, essas cidades são canteiros de obras financiadas pelo governo federal. Muitas delas a fundo perdido. Né? Salvador, tu sai de qualquer ponta da cidade, tu chega no aeroporto Salvador de trem, de metrô, né? Cuiabá da mesma forma, enfim. Então, a gente percebe que a nossa bancada federal, ela realmente faz um grenal entre eles. Eles se dividem, brigam entre si e não pensam no Estado. Né? A gente viu exemplos aqui na Assembleia, inclusive, nesse ano. Então, é o momento de nós pensarmos isso e até mostrar para a população a importância desse voto para deputado federal e para senador, que esses são reflexos. Né? Se o Brasil cortou o Rio Grande do Sul até Santa Catarina na malha ferroviária, outras situações vão acarretar em cima disso. Porque o desenvolvimento não vindo do transporte, outras situações vão acabar acontecendo. Então, é importante esse assunto para a gente mostrar o quanto é importante isso e o quanto os nossos deputados federais e senadores precisam atuar em áreas de interesse como essa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. E apenas deixar registrado que o Nilo Lachuk, que é um estudioso desse assunto, ele se coloca à disposição de quem quer que seja o atual ou o próximo governador para colaborar. E nós devemos ter, eu acredito que a minha assessoria tem digitalizado isso, se não tiver a gente pede para o Nilo, está disponível para todos os vereadores, porque isso é uma questão de interesse do Estado, não é particular de partido A, B ou C. Né? Nós temos que partilhar isso, o importante é conquistar, porque se alguém contasse que o governo federal era capaz de fazer isso com o Rio Grande do Sul, a gente talvez duvidasse, mas está aí. Deixaram o Rio Grande do Sul na amargura, fora do projeto nacional de malha ferroviária. Seu à parte, vereador Wagner. Obrigado. Vamos ter que me acostumar com o Wagner, porque a gente tem a tendência de chamar de moleque, mas se um dia acontecer isso, já nos perdoe, né? Não tem problema nenhum. Aproveitando o assunto, vereadora Adiló, que me chamou a atenção da malha ferroviária, que nós somos tão dependentes do transporte através do caminhão, que alguns dias atrás a gente o povo sentiu a dependência do caminhão e a falta da malha ferroviária. Inclusive, eu quero parabenizar alguns caminhoneiros que fizeram esse movimento, que depende muito do povo também. E destacar que lá nos Estados Unidos, a diferença, o contraste com o Brasil, o que a gente tem do transporte através do caminhão, eles têm no transporte ferroviário. Então, não é só o Rio Grande do Sul, mas em si o Brasil, que está faltando esse investimento na malha ferroviária. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Wagner. O Nilo, quando estudou esse assunto, inclusive ele foi visitar nos Estados Unidos, e a estrutura da malha ferroviária de Bitola 80, que é o que existe aqui no Rio Grande do Sul, ela não foi abandonada, ela existe. Foi colocado mais um trilho na lateral, criando a malha de 1,20. E compartilham os trens mais antigos com os modernos. Então não tem essa, o Rio Grande do Sul foi deixado de lado porque aqui a bitola é 80. Não, isso não é desculpa. Lá eles também tiveram essa realidade, porque a bitola 80 é a bitola antiga, é aquilo lá de 1800, 1900, era o que se fazia na época. Então ela pode ser perfeitamente compartilhada. A questão da declividade é a mesma coisa. Hoje, modernamente, não se faz mais aquele passeio de cobra, encarecendo e dificultando a velocidade dos trens. Hoje se faz o traçado mais reto possível, usando cremalheira tanto no declive quanto na subida. Então, o trem evoluiu muito. O que não evoluiu foi a cabeça dos nossos congressistas aqui, que cometeram essa insanidade de deixar um estado como o Rio Grande do Sul, com o tamanho territorial que tem o Rio Grande do Sul, que já foi celeiro de produção agrícola desse país, e não deixou de ser por falta de terra.
e nem por mão de obra, deixou de ser por falta de políticas de incentivo e de cuidado com o nosso produtor rural, porque nós temos chão, temos água, temos tudo aqui, clima que favorece, o que falta realmente é força política para nós reverter essa situação.